Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a regra da cadeia. Então, inicialmente, nós vamos relembrar como é que funciona essa regra. Por exemplo, se nós temos a função y igual a x elevado a 10, nesse caso, nós sabemos que a derivada dessa função y vai ser 10 vezes x elevado a 9. Mas, quando a função for, por exemplo, aqui, x² menos x elevado a 10, se nós falarmos que a derivada dessa função f for 10 vezes x² menos x elevado a 10, nosso cálculo está errado. Tá? Então, o cálculo da derivada da função f não é calculado dessa forma. Então, a regra da cadeia nós utilizamos quando nós temos uma composição de funções e nós precisamos calcular a derivada dessa função, que é uma composição, que é o que está acontecendo nesse caso aqui. Então, note que neste exemplo, essa função f maiúsculo, na verdade, é a composição fog de x, onde a função g é a função x² menos x, e essa função f minúsculo vai ser a função x elevado a 10. Né? Note que, neste caso, a função g, né, essa função f maiúscula aqui, vai ser justamente essa função g dentro aqui da função f. E como é que a gente calcula, então, a derivada de uma composta? Né? Então, a regra da cadeia nos diz o seguinte: se eu quero calcular a derivada de uma composição desse tipo aqui, nós devemos que calcular a derivada da função f, substituir a função g dentro dessa derivada e multiplicar pela derivada da função g. Por exemplo, no nosso caso, nós temos a função f de x igual a x² menos x elevado a 10. A função g, como nós vimos, vai ser a função x² menos x. E a função f, x elevado a 10. Então, segundo a regra da cadeia, nós devemos calcular a derivada da função f, derivada da função g, e na derivada da função f nós vamos substituir a função g dentro dela. Então, derivada da função f, nós sabemos que é 10 vezes x elevado a 9. A derivada da função g, nós sabemos que vai ser 2x menos 1. Portanto, a derivada dessa função f maiúsculo vai ser a derivada da função f, que é isso aqui, jogando a função g dentro dela, onde a função g é x² menos x. Então, vai ficar 10 vezes, no lugar do x, nós vamos substituir a função g. Então, vai ficar 10 vezes x² menos x elevado a 9. E, continuando aqui a aplicação da regra da cadeia, devo multiplicar pela derivada da função g, que nós calculamos, e é 2x menos 1. Portanto, a derivada dessa função f maiúsculo é dada por essa expressão. Então, note, em termos práticos, toda vez que nós devemos calcular a derivada de uma composição, nós calculamos a derivada aqui normalmente, e depois nós devemos multiplicar pela derivada da função que está dentro. No nosso caso aqui, é a função x² menos x. Então, aqui nós temos a derivada dessa função. Sendo assim, agora vamos fazer alguns exemplos para exemplificar essa regra.
Então, neste caso, nós temos a função f de x igual a raiz de 1 mais tangente de x. Nós sabemos que, se eu tenho a função y igual a raiz de x, a derivada dessa função será 1 dividido por 2 raiz de x. Então, se eu quero calcular a derivada dessa função f, se nós escrevermos que a derivada de f é 1 dividido por 2, que multiplica a raiz de 1 mais tangente de x, né, essa expressão para a derivada de f está errada. Está faltando aplicar aqui a regra da cadeia de uma maneira correta. E o que está faltando é multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro da função raiz de x. Então, a maneira correta é essa expressão vezes a derivada de 1 mais tangente de x. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 2, que multiplica 1 mais tangente de x, vezes derivada de 1, nós sabemos que é zero, derivada de tangente, nós sabemos que é secante ao quadrado de x. Então, a derivada dessa função f será secante ao quadrado de x dividido por 2 vezes 1 mais tangente de x. Essa é a resposta. No segundo exemplo, nós temos a função y igual ao cosseno de 4x ao cubo mais e elevado a menos 2x. Nós sabemos que se y fosse igual a cosseno de x, então a derivada de y seria menos seno de x. Mas vocês estão vendo que essa função que nós queremos calcular a derivada, nós não temos o cosseno de x, nós temos o cosseno de 4x ao cubo mais e elevado a menos 2x. Então, nesse caso, nós temos uma composição, vamos aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada de y, então vou destacar aqui, porque isso aqui é só um lembrete. Então, agora, a derivada da função que nós temos, derivada de cosseno, nós sabemos que é menos seno, então vai ficar menos seno de 4x ao cubo mais e elevado a menos 2x, vezes a derivada da função que está dentro da função cosseno. Então, a derivada de 4x ao cubo mais e elevado a menos 2x. Então, a derivada de y é igual a menos seno de 4x ao cubo mais e elevado a menos 2x. Então, o que eu vou fazer agora é calcular essa derivada. Derivada de 4x ao cubo, o 3 aqui vem multiplicando, 4 vezes 3 é 12, x quadrado. E agora eu tenho que calcular a derivada, vamos fazer aqui ao lado, a derivada de e elevado a menos 2x. E nesse caso, nós vamos aplicar a regra da cadeia, mais uma vez. Então, relembrando, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, se nós escrevermos que a derivada de e elevado a menos 2x é o e elevado a menos 2x, está errado, porque aqui nós temos o menos 2x e não somente o x. Então, nesse caso, nós devemos aplicar a regra da cadeia também. Então, eu devo multiplicar essa expressão pela derivada do menos 2x. Então, a derivada de e elevado a menos 2x será menos 2 vezes e elevado a menos 2x. O menos 2 eu obtive aqui calculando a derivada de menos 2x. Então, voltando na expressão, a derivada de e elevado a menos 2x é menos 2e elevado a menos 2x. Então, para escrever essa expressão, eu posso multiplicar esse menos
nesse parêntese e escrever ele aqui primeiro. Então, a derivada será menos 12x² mais 2e elevado a menos 2x, que multiplica seno de 4x ao cubo mais e elevado a menos 2x. E essa é a resposta. Agora, no exemplo 3, nós temos a função y igual a x dividido por raiz de x² mais 1. Nesse caso, nós vamos aplicar a regra do quociente juntamente com a regra da cadeia. Então, nesse caso, a derivada da função y vai ser igual a derivada aqui do numerador vezes o denominador menos, conservo aqui agora o numerador e multiplico pela derivada do denominador. Então, o denominador é raiz de x² mais 1. E como que a gente pode calcular essa derivada? No caso, aplicando a regra da cadeia, que vai ficar 1 dividido por 2 vezes raiz de x² mais 1 vezes a derivada de x² mais 1, que é 2x. Posso cancelar o 2 e nós obtemos x dividido por raiz de x² mais 1. Então, a derivada dessa expressão de baixo vai ficar x dividido por raiz de x² mais 1. Então, completando a regra do quociente, nós fazemos aqui o denominador ao quadrado. Então, agora é só organizar aqui essa expressão. Então, note que aqui nós vamos obter o menos x² dividido por raiz de x² mais 1. Então, nós vamos aqui, na parte de cima, tirar o mínimo múltiplo comum, que é a raiz de x² mais 1. Essa expressão é a mesma coisa dela dividido por 1. Então, raiz de x² mais 1 dividido por 1 é o próprio raiz de x² mais 1 vezes raiz de x² mais 1, x² mais 1. Esse aqui é o menos, a gente conserva o menos. Essa raiz dividido por ela é 1 vezes x², x². E aqui embaixo nós temos a raiz de x² mais 1 ao quadrado, que é x² mais 1. Aqui eu tenho x² menos x². Então, nós vamos obter 1 dividido por raiz de x² mais 1, dividido por x² mais 1. Então, aqui nós temos uma divisão de fração, porque aqui esse termo é dividido por 1. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplico pela inversa da segunda. A inversa da segunda vai ser 1 dividido por x² mais 1. Multiplicação de fração, 1 vezes 1 resulta em 1. Agora, raiz de x² mais 1 é x² mais 1 elevado a meio. Então, vou ter uma multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, que é o x² mais 1, e somo os expoentes, 1. Essa potência aqui é 1. Essa potência aqui é meio, meio mais 1 é 3 sobre 2. Então, essa é a derivada da função do exemplo 3. Por último, no exemplo 4, agora nós temos a função f de x igual seno elevado ao cubo de cosseno de π x², e nós queremos calcular a derivada dessa função f. Então, aqui nós vamos aplicar novamente a regra da cadeia. Então, lembrando que quando eu tinha uma expressão, quando eu tinha, por exemplo, x elevado ao cubo,
quando nós calculamos a derivada dessa expressão, nós temos 3 vezes x quadrado. Então, aqui segue a mesma ideia, né? Aplicando a regra da cadeia. Aqui nós temos o seno ao cubo, né, dessa expressão. Então, aplicando a regra da cadeia, nós vamos obter 3 vezes seno ao quadrado dessa expressão, mas nós não devemos esquecer de multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro. Então, pela derivada da função cosseno de πx elevado a 4. Então, agora nós vamos calcular a derivada dessa função aqui. E nós vamos ter que aplicar novamente a regra da cadeia, né? Porque nós sabemos que a derivada de cosseno é menos seno, mas eu não tenho só a derivada de cosseno, eu tenho a derivada de cosseno de π vezes x elevado a 4. Então, essa derivada vai ser menos seno de π vezes x elevado a 4 vezes a derivada da expressão de dentro. Então, aqui, estou aplicando a regra da cadeia pela segunda vez, né? Então, aqui vai ficar menos seno de π vezes x elevado a 4 vezes essa derivada. Então, o π é constante, está multiplicando, conservo. E a derivada de x elevado a 4 é 4 vezes x elevado ao cubo, né? Então, voltando aqui na derivada da função f, que nós queremos calcular, vai ser igual. Eu vou multiplicar esse 3 por esse menos e esse fator aqui. Então, vai ficar menos 12π x ao cubo vezes seno ao quadrado do cosseno de π vezes x elevado à quarta vezes o seno de π vezes x elevado à quarta. E essa é a resposta. Com isso, nós finalizamos a aula.